Oi, tô aproveitando que eu já tossi bastante, porque, como vocês podem ver, um pouco eu tô meio doente. Mas eu sei que minha semana que vem vai ser meio conturbada, então eu vou gravar logo o vídeo pra deixar gravado pra essa semana. Então, hoje eu vou atender o pedido de uma menina que assiste os meus vídeos, o nome dela é Gabriela Silva, e ela me pediu pra falar um pouco mais sobre engenharia química. E, bom, pra quem me acompanha aqui, quem me acompanha no Instagram ou qualquer coisa do tipo, sabe que eu faço engenharia química, eu estudo engenharia química no Brasil. Eu vim pra França pra estudar engenharia de processos aqui. Eu não sei qual que é a diferença entre engenharia de processos e engenharia química, porque, pra mim, no Brasil, no meu curso no Brasil, a engenharia química, que a gente chama de engenharia química, é a mesma coisa que engenharia de processos. Meus professores daqui disseram que engenharia química e engenharia de processos normalmente é conhecida como a mesma coisa, mas que aqui na minha universidade tem essa diferença, e eu sinceramente acredito que a única diferença seja que uma mexe mais com informática, que é a engenharia de processos, do que a outra. Mas eu não sei qual é a diferença, então eu vou falar sobre engenharia química e processos como se fosse a mesma coisa. Ela me pediu pra falar sobre a função do engenheiro químico. Seguinte, o engenheiro químico ou engenheiro de processos, ele tem, assim, 1 milhão de funções disponíveis. Então, você pode ser muita coisa sendo um engenheiro químico. No geral, todas essas funções são relacionadas a uma indústria. Então, é um processo para poder fabricar alguma coisa. Por exemplo, eu quero fabricar esse demaquilante. Então, o que é que eu vou precisar para fabricar esse demaquilante? Eu preciso de tais e tais matérias-primas. Essas matérias-primas, elas têm que ser juntas a tal temperatura e a tal pressão dentro de um reator, por exemplo. Quando ela sair do reator, ela vai fazer isso, 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 vai passar por tais e tais caminhos. E a gente tá relacionado nessa parte aí, sabe? No dimensionamento desse reator, né? No controle dessa temperatura, o que é que eu faço pra conhecer essa temperatura, como que eu sei que isso tá bom, como que eu sei que eu posso melhorar e afins. A gente não vai trabalhar com a química pura, então, tipo, eu não vou ter noção do quais são as moléculas, o que acontece dentro do... quais são as moléculas que são importantes para fazer esse demaquilante, coisas do tipo, porque isso é mais o papel do químico. Então, a gente está mais relacionado com o processo mesmo, o processamento, a máquina, condição, operação, essas coisas assim. Então, dentro disso aí, o engenheiro químico ou engenheiro de processos, ele pode trabalhar, tipo, no controle da qualidade dos produtos. Então, depois que todos os produtos saem, lá no finalzinho da linha de produção, quando o produto sai, será que todos estão conformes? Então, todos têm a mesma característica, têm a mesma função, eles executam o mesmo trabalho? Então, o engenheiro químico pode trabalhar aí nesse controle de qualidade. A gente pode também trabalhar no controle das operações. Então, esse reator, ele tá funcionando sempre na mesma temperatura, ele tá sempre mostrando executando a mesma operação todas as vezes. Como é que eu posso fazer para regular? Tipo, se lá no final... Então, isso também se relaciona com o controle de qualidade, óbvio. Se lá no final tá saindo a tal temperatura, se essa temperatura aumentar um pouquinho, o que eu tenho que fazer aqui no início para que tudo fique igual no mesmo momento? A gente também pode trabalhar com a concepção do processo. Então, por exemplo, como eu falei, para fazer esse demaquilante eu preciso de um reator, eu preciso de uma coluna de destilação, eu preciso de, sei lá, qualquer operação unitária. O engenheiro de processos, ele pode estar lá calculando, nesse reator aqui ele tem que ter tantos e tantos tubos, ele vai ter que ter dois passes na calandra, 2 passes na parte dos tubos. Então, assim, é bem específico mesmo nessa parte, ou então uma coluna de destilação. Para eu conseguir separar tais e tais componentes com tais e tais purezas, eu preciso de uma coluna de um diâmetro maior, uma altura maior, uma altura menor, talvez enfim, nesse sentido também. Então, assim, a gente, nisso, como eu falei, é tão geral, que a gente pode trabalhar em vários locais. E também tem a outra parte também, isso é mais industrial, mas a gente pode trabalhar como pesquisador também. Então, dentro de um laboratório de pesquisa, seja numa universidade ou seja numa empresa,
trabalhar em pensar, esse processo já tá acontecendo, já tá pronto. Mas o que eu posso fazer para melhorar ali dentro? O que eu posso trazer de inovação? O que eu posso ajeitar? As condições de operação que vão fazer com que eu produza um produto melhor, ou então que eu produza o mesmo produto, mas usando menos matéria-prima. A gente pode trabalhar com muita coisa. E como é tão geral assim, a gente pode trabalhar com qualquer indústria. Então, indústria química, indústria de cosméticos. Outro dia veio uma indústria de vidros falar com a gente. Então, indústria de vidros são vidros automotivos. O que você imaginar, indústria de reciclagem, de material, de material de construção, sabe? Assim, pode ser qualquer coisa, desde que envolva, assim, um processo químico, alguma coisa do tipo. Um processo químico não. Um processo industrial, uma linha de produção, algo do tipo. E... um engenheiro de processo também pode trabalhar com a qualidade e segurança do trabalho. Então, você pode estar tomando conta de como é que eu vou fazer para que uma pessoa não se queime num aquecedor, entendeu? Então, quais são as boas maneiras que elas têm que manipular um elemento químico para poder não se queimar com o elemento químico, com a substância química e afins. Então, como eu falei, como deu pra perceber, assim, em 5 minutos que eu falei, o engenheiro químico pode trabalhar com muita coisa, mas não necessariamente pelo nome químico a gente trabalhe com química pura, não necessariamente. E aí ela me perguntou o que me levou a escolher esse curso. Porque o que me levou a escolher esse curso e se ele cumpriu minhas expectativas. Então, o que acontece? Como eu vi engenharia química, eu queria fazer química. E aí sempre passa naquela pesquisa. Cara, quando a gente tem 18 anos, a gente não tem a menor noção do que a gente vai fazer da vida. E a gente nós somos obrigados, né, a escolher qual é o caminho que a gente vai seguir, o que a gente vai escolher. E normalmente isso parece uma ideia muito fixa, né? Tipo, se eu escolher química agora, eu vou ter que fazer química pro resto da minha vida. E não é bem assim. Hoje eu tenho noção disso e eu teria vontade de recomeçar essa parte da minha vida agora, pra eu poder entender melhor, pra eu poder aproveitar melhor o meu curso, mas enfim. Então, com 18 anos, eu tive que escolher o meu curso. Eu sabia que eu gostava muito de química, mas eu não tinha a menor noção de qual era a diferença de engenharia química para química. E eu sabia que eu gostava de matemática também, eu gostava um pouquinhozinho de física, quase nada, eu odiava um pouco e tal, assim, eu tinha uma facilidadezinha, mas não gostava muito, mas enfim, tava nesse meio termo. Então, eu olhei e fiz, cara, eu tenho a opção de escolher química ou eu tenho a opção de escolher engenharia química. Eu sabia que a área de atuação de um engenheiro químico era muito maior, então eu fiz, cara, já que eu não sei e os dois têm química, eu vou fazer engenharia química. E foi assim que eu entrei. Não é uma boa opção, tá? É bom você se informar realmente o que é que o engenheiro químico faz, porque não tem nada a ver com química, assim, a gente estuda química assim, a gente aprende química orgânica, química inorgânica, os mecanismos de reação e tudo, mas não é a mesma coisa que um químico faz. Eu não vou aprender como é que funciona a ligação entre uma molécula de não sei o que com uma molécula de não sei o que, quais são as interações entre os dois átomos. Não vou aprender isso. Eu vou aprender muito por alto e tal, pra eu compreender o que é que vai acontecer e poder usar no meu processo. Mas o que mais me interessa como engenheiro químico, processos, é o que é que eu posso fazer pra produzir isso aqui. E não na parte química do rolê. Então, mesmo que você trabalhe dentro de um laboratório, o teu objetivo não é entender como é que aquelas moléculas se comportam ali dentro. É entender como é que aquilo ali pode passar para uma escala industrial. Então, se isso cumpriu minhas expectativas, eu entrei meio sem expectativa, né? Porque eu só entrei achando que eu ia estudar química. Eu realmente estudei, mas não da mesma maneira que eu estudaria em química. Mas eu também não tinha muita expectativa, porque eu não conhecia muito bem o curso. Então, não tinha muita expectativa. Mas eu gosto do curso hoje. Eu cheguei numa fase que eu não estava entendendo muito bem o que a gente fazia. Eu não me sentia parte do curso, eu não conseguia me ver trabalhando com aquilo. E eu acho que isso foi... a minha vinda para a França foi muito importante porque eu consegui compreender onde é que eu posso atuar, em que áreas eu posso atuar, o que eu posso escolher, o que eu preciso fazer para poder chegar nisso. Então, minha vinda para a França foi muito importante. E
Mas hoje eu gosto do curso, eu me vejo fazendo o que eu tô fazendo e eu consigo me ver trabalhando com isso no futuro, porque eu acho interessante. Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre engenharia química, sobre engenharia de processos, o que você quiser saber, me deixa aqui embaixo, que mesmo que eu não saiba responder, eu vou procurar e vou responder. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu acho que é Gabriela o nome, se não for, peço perdão, minha memória é horrível. Mas então, muito obrigada pela sugestão de vídeo. Se você, outra pessoa, também tiver vontade, tiver alguma dúvida, tiver algum tema de vídeo que você quer ver aqui no canal, deixa aqui embaixo que eu vou gravar o vídeo. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não se esquece de se inscrever no canal. O canal tá tão bonitinho, cara. Tô me esforçando tanto. Eu respondo os comentários, eu gravo os vídeos. Se inscreve aí. Tchau.